Ah, que bom estarmos aqui, juntinhos de novo. Corações buscando aquela força que nos faz florescer, mesmo quando a vida parece um deserto árido e as fontes secaram, não é mesmo? Tem cada fase na vida que a gente se sente como uma plantinha murcha sob o sol escaldante, a alma ressecada, e os caminhos à frente parecem só areia, sem um pingo de água. A gente se sente perdido, sem rumo, e uma pergunta angustiante brota no peito. Meu Criador, onde está o oásis? Quem vai me guiar por essa terra seca para que eu não desista de dar frutos? E para nos ajudar a encontrar e a permanecer nesse caminho de abundância, a nos defender de todo espírito de desânimo e de toda mentira que tenta nos convencer de que estamos condenados à secura, temos um guerreiro celestial, um verdadeiro desbravador de desertos. Quem é esse nosso guia seguro, esse que aponta para as fontes de água viva, esse que garante que a nossa alma será saciada mesmo nos lugares mais secos? É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele que conhece a fidelidade do Criador em nos conduzir e em nos restaurar. É quem nos ensina a confiar nessa orientação e a nos tornarmos nós mesmos canais de bênção por onde quer que passemos. Hoje, vamos mergulhar nos versículos do profeta Isaías, lá no capítulo 58, que são um verdadeiro mapa para encontrar as fontes escondidas no deserto da vida. São promessas de condução contínua, de saciedade em tempos de seca e de restauração, que nos fará reconstruir ruínas antigas e erguer alicerces de muitas gerações. E com São Miguel Arcanjo como nosso intercessor e nosso companheiro nessa jornada de fé, vamos aprender a seguir a voz que nos guia para as águas, a não temer a sequidão, mas a crer que nossa alma será farta e nossos ossos fortes. Então, preparem o coração para um banho de refrigério e esperança, porque juntos vamos descobrir o segredo para ser um jardim regado, mesmo no meio da aridez da vida. E para dar o tom dessa nossa jornada de fé, nada como as palavras do profeta, que já chegam como uma brisa fresca num dia de calor. Isaías 58, 11 a 12. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em sequidões, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Com estas palavras, que são um verdadeiro oásis no meio do deserto, uma promessa de condução, saciedade e restauração, como podemos trazer essa verdade vibrante para o nosso dia a dia, especialmente quando nos sentimos perdidos, com a alma ressecada e com os ossos fracos? Como é que São Miguel Arcanjo, o guia fiel do povo do Criador, pode nos ajudar a viver essa realidade de sermos um jardim regado e um manancial, capazes até de reparar as roturas e restaurar veredas para outros? É sobre essa jornada de sermos guiados para nos tornarmos guias, de sermos restaurados para restaurarmos, que vamos refletir um pouco mais agora. Que promessas mais lindas e cheias de vida essas de Isaías, não é mesmo? É como se o Criador estivesse nos dando um mapa e uma provisão para a vida inteira. E o Senhor te guiará continuamente. Pensa nisso, continuamente. Não é só em momentos de crise, não é só quando a gente pede muito. É um guia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não se cansa, não se distrai, não nos abandona no meio do caminho. Sabe quando a gente pega um GPS e confia que ele vai nos levar ao destino, mesmo por rotas que a gente não conhece? É uma confiança parecida, mas infinitamente maior. É a certeza de que nunca estaremos perdidos, mesmo nas estradas mais sinuosas da vida. São Miguel Arcanjo, que é o guia perfeito e nunca se desvia do comando do Criador.
nos inspira a essa entrega total à condução do alto. E fartará a tua alma em sequidões e fortificará os teus ossos, que bálsamo para a alma sedenta. Sequidões são os desertos da nossa vida, a escassez financeira, o vazio emocional, a falta de sentido, a tristeza que teima em nos acompanhar. Nesses momentos, a gente se sente ressecado por dentro. Mas a promessa é que Ele vai fartar a tua alma, vai preencher cada vazio, vai saciar cada sede. E não é só a alma, é o corpo também. Fortificará os teus ossos. Ossos fortes significam saúde, vigor, resistência. É a promessa de uma força que vem de dentro, que nos sustenta fisicamente e emocionalmente, mesmo quando o mundo parece querer nos derrubar. São Miguel, que é pura força e vigor, certamente se alegra ao ver o Criador restaurando nossos ossos e fartando nossa alma, e intercede para que essa vitalidade nos alcance. Não somos mais a plantinha murcha no deserto. Somos um jardim regado, florescendo, verdejante, cheio de vida. E mais, somos um manancial, uma fonte de água. Quer dizer que não só recebemos, mas também nos tornamos uma fonte para os outros. As águas que nos fartam transbordam de nós para regar a vida de quem está ao nosso redor. É um ciclo de bênção que se multiplica. Suas águas nunca faltam. É uma provisão inesgotável. São Miguel, como um guardião dessas fontes de graça, nos ajuda a ser esses canais de bênção, sempre transbordando de vida. Eles vão edificar o que estava assolado, destruído, em ruínas. Vão levantar os fundamentos, as bases que se perderam no tempo, de uma geração para outra. É um legado de reconstrução, de resgate do que foi perdido. Pode ser a reconstrução de valores na família, a restauração da esperança na comunidade, a recuperação da fé na sociedade. É como se, ao sermos regados, nos tornássemos arquitetos e engenheiros de um novo tempo. São Miguel, o grande restaurador da ordem divina, inspira e fortalece essa obra de restauração em nós e através de nós. Restaurador de veredas para morar, são os que tornam os caminhos seguros de novo, que reconstroem as estradas que levam a lugares de paz, de habitação segura. É o reconhecimento público de que a nossa vida, guiada e restaurada pelo Criador, se tornou um instrumento de cura e de construção para o bem de muitos. É a nossa missão no mundo. São Miguel, que repara as brechas causadas pelo mal e nos restaura a dignidade, é o nosso modelo nessa tarefa de ser um instrumento de reparação para os outros. Isso significa buscar sua palavra, ouvir a voz do Espírito em nós e obedecer, mesmo que não entendamos o destino final. Significa apresentar a Ele nossas sequidões, nossas fraquezas, nossos vazios, para que Ele os farte e fortifique. E ao sermos fartados e fortificados, aceitar o chamado para ser jardim regado e manancial para outros, permitindo que as águas que nos sustentam transbordem para regar a vida de quem está ao nosso redor. É um convite a sermos construtores de pontes, restauradores de sonhos, reparadores de vidas, agindo com a força e a sabedoria que vem do alto. E para que essa missão se cumpra, para que a gente não se perca no caminho e para que os assoladores não nos impeçam de edificar, precisamos da companhia e da intercessão do nosso grande general celestial. E é com esse desejo de sermos guiados para guiar, de sermos restaurados para restaurarmos, que vamos agora recorrer ao nosso arcanjo, o guardião dos caminhos de abundância. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e guia incansável dos que buscam a presença do Altíssimo, venho a ti neste momento, com a alma sedenta e o coração esperançoso, inspirado pelas promessas de condução e restauração do profeta Isaías. Quando os caminhos da vida me parecerem incertos e eu me sentir perdido ou sem direção,
Lembra-me, São Miguel, da promessa. O Senhor te guiará continuamente. Intercede por mim, para que a voz daquele que me guia ressoe clara em meu interior, e para que eu tenha a docilidade de seguir seus passos em todos os momentos, sem desviar-me nem para a direita nem para a esquerda. Que tua luz e tua espada abram as veredas à minha frente, afastando todo obstáculo e toda cilada que tente me desviar do seu propósito. Arcanjo da fartura e da força, quando as sequidões da vida, as carências, os vazios, as tristezas, as angústias, tentarem ressecar minha alma, suplico-te, alcança-me a graça de que o Senhor farte a minha alma em sequidões e fortifique os meus ossos. Que meu interior seja preenchido com a sua presença, que minhas necessidades sejam supridas pela sua providência e que meus ossos, antes fragilizados pelo cansaço, sejam robustecidos com uma força que vem do alto. Que eu possa experimentar a vitalidade que emana daquele que é a própria vida. São Miguel, modelo de abundância, intercede para que eu seja como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que as bênçãos que recebo do Criador não fiquem estagnadas em mim, mas que transbordem para regar a vida de quem está ao meu redor. Que eu me torne uma fonte de esperança, de amor, de consolo, de ajuda para outros, sem que minhas próprias águas se esgotem, pois a fonte que me abastece é inesgotável. Príncipe restaurador, tu que lutas contra toda desolação e ruína, peço-te, ajuda-me a ser um instrumento para que os que de mim procederem edifiquem os lugares antigamente assolados. Inspira meus filhos, meus descendentes e todos aqueles que eu influenciar a reconstruir o que foi destruído, a curar o que foi ferido, a resgatar o que foi perdido. Que eu possa levantar os fundamentos de geração em geração, plantando sementes de fé, de valores e de esperança que resistam ao tempo. Arcanjo da reparação, que eu seja chamado reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Concede-me a graça de ser uma ponte onde houve abismos, um ponto de cura onde há feridas, um construtor de caminhos seguros onde antes só havia desorientação e perigo. Que eu possa, com a força que vem do Altíssimo, ajudar a consertar as brechas nas vidas, nas famílias, na sociedade. Defende-me, São Miguel Arcanjo, de todo desânimo, de toda fraqueza, de todo espírito que tente me impedir de ser guiado e de ser um instrumento de restauração. Luta contra toda força que queira assolar minha vida ou me fazer duvidar das promessas do Criador. Que sob tua poderosa proteção e conduzido por tua sabedoria, eu possa viver cada dia como um jardim regado, um manancial que nunca falta, e um restaurador de veredas para a glória do Criador de todas as coisas e para o bem de todos os meus irmãos. Amém. Que promessa maravilhosa essa de sermos guiados continuamente, de termos nossa alma farta em tempos de sequidão e de sermos transformados em um jardim regado, um manancial que nunca falta. Isaías 58, com a inspiração e o exemplo de São Miguel Arcanjo, nos mostra que não somos fadados a viver na aridez, mas que podemos ser canais de bênção e restauração para um mundo que tanto precisa. É a certeza de que o Criador não só nos ama, como nos capacita a reconstruir e a florescer, mesmo onde só havia ruínas. Essa mensagem de que somos chamados a ser reparadores de roturas e restauradores de veredas é um convite poderoso à ação. Uma luz de esperança para todos que se sentem impotentes diante de tanta desolação. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar vivendo em uma sequidão, com a alma ressecada, precisando desesperadamente de uma palavra que lhes mostre onde encontrar a água viva, de um lembrete de que podem ser guiadas para a abundância e se tornar uma fonte de vida para outros. Por isso, meu convite cheio de amor para você hoje é:
Seja um portador dessa promessa de vida e restauração. Se esta oração, esta reflexão te ajudou a sentir a esperança de ser um jardim regado e um manancial que nunca falta, compartilhe essa bênção. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, familiar ou conhecido que está precisando de um guia para sua alma, de um lembrete de que não precisa mais viver na aridez, pois o Senhor pode fazê-lo florescer e dar muitos frutos. Vamos juntos, com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de restauração e de almas que transbordam de vida. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós nessa jornada de abundância. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos momentos de oração e fortalecimento. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha sobre como você tem buscado ser um jardim regado para a glória do Criador. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que o Senhor te guiará continuamente a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo ao nosso lado e o Criador como nossa fonte inesgotável, não há deserto que não possa florescer. Que a paz e a abundância do alto estejam sempre com você.